Aí, gravando, vamos compartilhar a tela. Eu vi que um pessoal aí que estava na aula de matemática que tem net, a internet caiu, né? A minha net também, então já vou avisar vocês que se der algum problema, só esperar uns 2 minutinhos aí que eu volto, mas espero que corra tudo bem. Peraí, deixa eu achar aqui para compartilhar na janela. Cadê? Vocês conseguem ver a tela do PowerPoint? Sim. Sim, tá aparecendo o PowerPoint aí? Ó, eu vou pedir para vocês, como eu fico com o PowerPoint aberto aqui, às vezes eu não vejo o chat, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer aí da aula, me dá um salve e um alô no microfone, que fica mais fácil de eu acompanhar as dúvidas de vocês, beleza? Ó, então bora começar, galera. Para situar quem não estava aqui nas outras semanas, a nossa primeira semana, a gente começou com. Deixa eu. Peraí, deixa eu. Tá aparecendo um recado chato aqui, ocultar. Continua aparecendo aí o PowerPoint? Sim. Gente, vocês estão vendo a tela? Ah, então beleza. Desculpa que eu sou meio professora confusa com a tecnologia, mas vamos lá. Para quem não estava aqui nas outras semanas, então, a gente começou com simple present e present continuous, tá? Que são as formas da gente falar no presente, as coisas que estão acontecendo no momento presente. Semana passada a gente viu futuro simples e um pouquinho de vocabulário, tá? E tem nas outras aulas lá gravada, para quem quiser revisar e tal. Como falei na aula passada, para quem já manja um pouquinho mais de inglês, às vezes estuda em escola tal, peço um pouquinho de paciência para a gente começar mais devagarzinho para todo mundo pegar. E quem não tem noção nenhuma, também fica à vontade de parar, de perguntar, de vir falar comigo depois da aula. Tá legal? Não se acanhem para a gente todo mundo ficar aí no mesmo nível. Vamos começar com uma revisãozinha do futuro, tá? Na primeira aula a gente viu o presente, depois a gente fez, né, na segunda aula fez uma revisãozinha do presente. Semana passada a gente viu o futuro, hoje vamos fazer uma revisãozinha de futuro para a gente ir fixando. Quem consegue me ajudar aí numa frase com going to e o will? Vocês lembram que esse é o nosso formato do futuro simples? A gente pode usar o going to para coisas que vão acontecer daqui a pouco e que são mais, assim, certeza que vão acontecer. Ou o will, que são, às vezes, para coisas mais longes, assim, ou que não é tanta certeza que vai acontecer, ou decisões que eu acabei de tomar. Alguém me ajuda aí com alguma frase? Só para a gente fazer uma revisãozinha aí rápida. Vocês estão com vergonha ou vocês não lembram? Mandaram no chat aí pro. Deixa eu ver. I am going to the doctor. Boa, Giovana. Então vamos lá. Então, galera, para quem não lembra, para quem estava aqui semana passada, para fazer o simple future, futuro simples, a gente tem essas duas formas. O going to, que eu vou colocar o sujeito, depois eu vou colocar o verbo to be no presente, tá? E depois o going to. E como a Giovana falou ali, deu exemplo, I'm going to the doctor. Eu vou para o médico, tá? Na negativa, não vai mudar muita coisa. Vamos mudar aqui o sujeito só para a gente ir variando.
negativa. Vamos pegar o he, tá? Ele. He is not, tá? Então, de novo, sujeito, verbo to be, só que agora na negativa. Que vai ser também, vocês podem encontrar ele abreviado, tá? Going to the doctor. E a forma interrogativa é só trocar. Se eu comecei com o sujeito e depois fui pro verbo to be, na interrogativa é só a gente fazer uma inversãozinha ali. Começar com o verbo to be, tá? E vamos colocar o she agora, o ela. Is she going to the doctor? Tá? E aí com o will é uma coisa mais futura. Então vamos perguntar, por exemplo, você vai ser um médico? Que eu vi que tem muita gente aí que vai prestar medicina. Então a forma afirmativa do will, quem que me ajuda? Se eu vou falar assim que eu vou ser um médico, eu vou ser uma médica. I will be a doctor. Perfeito. Sujeito. Opa. Aí o nosso auxiliarzinho aqui, o will, que é o nosso futuro. I will be, que eu serei, o verbo be é o verbo ser ou estar. A doctor. Eu vou ser uma médica, eu vou ser um médico. Que isso é uma coisinha fácil para nós também, que está na nossa vantagem aí do inglês. As palavras não têm gênero, tá? Igual no português, que a gente tem que mudar. Por exemplo, doutora, doutor, médico, médica. O inglês não tem isso, então isso facilita pra gente, tá? Que não precisa ficar decorando. Ah, essa palavra é feminina, essa palavra é masculina, tá? Na negativa, vamos mudar o sujeito aqui também. Vamos colocar um we, o nós. We will, a negativa, will not. Ou se a gente for abreviar, que vocês vão encontrar muito essa forma abreviada, won't. Tá. Espera lá. Won't be a doctor. E na interrogativa, mesmo caso do going to, né? Comecei com, se na afirmativa, na negativa, eu começo com o sujeito e logo em seguida eu vou para o verbo to be, aqui no will vai ser a mesma coisa. Eu comecei com o sujeito e depois veio o will, troco. Só inverter. Colocar o will primeiro, tá? Will you. Vamos colocar o you aqui, você. Will you be a doctor? Pessoal, deu para recordar aí? Tranquilo? Podemos seguir? Deixa eu ver. Suave. Então, bora lá. Então, pessoal, como disse, a gente já viu presente, já viu futuro. E agora, para completar a nossa tríade, a gente vai ver passado, né? Simple past. Eu deixei o simple past por último, por uma razão. Porque ele é um pouquinho, ele pode ser um pouquinho mais complicadinho que o futuro e que o presente, tá? Porque a gente vai usar os verbos no passado, a gente vai usar uma listinha, que vai ser a nova Bíblia de vocês, para o inglês, de verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares são tranquilos. Lembra que no presente, para o he, she, it, lá, a gente altera uma coisinha só no final do verbo. Para os verbos regulares aqui no past vai ser a mesma coisa. A gente vai alterar um negocinho ali que eu já vou falar para vocês. E boas, tá? Só que os verbos irregulares podem dar um pouquinho de dor de cabeça pra gente. Porque a palavra muda muito, tá? E aí, como é que a gente faz para saber? Decora, que é a parte chata. Mas aí, o que eu vou fazer, professor? Eu vou ficar com a lista de verbo decorando? Não, isso aí a gente vai pegando com o tempo, tá? Fazendo exercício, praticando. E vai pegando, tá? Mas, enfim, esse é o motivo da gente ter deixado o past um pouquinho por último, assim, para depois. Então, vamos lá. Quando que eu uso o simple past? Para explicar situações que já aconteceram no passado e já terminaram.
Aconteceu, terminou. Fiz, terminei, tá? Então, vamos lá. Estrutura gramatical. Pessoal, essas primeiras semanas aí, a gente vai ter que pegar um pouquinho de gramática, tá? Eu sei, semana passada a gente teve vocabulário e tal, mas esse primeiro, segundo mês, a gente vai ter que dar uma pegadinha de gramática, tá? Não tem jeito. Porque aí depois a gente consegue deslanchar, assim, nos exercícios, nos textos, fica tudo mais simples. Então, vamos lá. Forma afirmativa. Começo com sujeito. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Comecei aqui com sujeito. O sujeito pode ser, né, o I, o you, o he, o she, o it, we, they. Escolhi o I aqui, o eu. Então, sujeito, I. O verbo, aqui é o que eu falei, o verbo regular, esse verbo regular é tranquilão. É só eu acrescentar o ed depois dele. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o verbo call, tá? Que é o verbo de ligar, chamar. Peguei ele, acrescentei o ed. Pronto, tá no passado simples. I called my friend yesterday. Então, eu liguei para minha amiga ou para o meu amigo ontem, tá? Aqui, mais uma situação de não ter gênero a palavra, tá? Friend, pode ser amigo, para amiga. E facinho, temos aqui a estrutura do passado simples com verbo regular. É igualzinha à forma do presente, né? Do simple present. Se eu tirar esse ed aqui, ó, eu tenho um presente simples. I call my friend. E tira o yesterday também, né? Porque o yesterday é de ontem, de passado. Então é bem parecido, vocês viram? Só acrescentar um ed. Tranquilo. Forma negativa. Eu tenho aqui o sujeito. Coloquei o I aqui de novo, para a gente não confundir muito. Verbo auxiliar na negativa. Lembra que no presente, o nosso verbo auxiliar é o do ou o does, para he, she, it. No passado, a gente vai ter o did, tá? O did na afirmativa ou didn't na negativa, que é o did not, tá? I didn't call my friend yesterday. Então, eu não liguei para minha amiga ontem, tá? Aí, aqui eu não coloco o ed. Porque, assim como no presente também, quando eu tenho o verbo auxiliar, que no caso do presente é o do ou o does, aqui no caso do passado é o did ou o did not, o verbo continua igual, tá? Não muda nada nele. Verbo que é o que a gente chama verbo no infinitivo, tá? Forma negativa, também mesma lógica. Se eu comecei com sujeito, tinha verbo auxiliar, inverte a posição. Comece com o verbo auxiliar, beleza? Então, vamos lá. Eu comecei com o verbo auxiliar aqui, que é o did, tá? Verbo auxiliar. Ah, eu coloquei aqui verbo auxiliar na negativa, mas eu vou corrigir depois, tá? A gente pode usar o verbo auxiliar na negativa. Por exemplo, didn't you call your friend? Ah, tipo, você não ligou para sua amiga ontem? Mas não é tão comum assim. Tá certo, tá? Tá ok, mas não precisa ser na negativa. Depois eu corrijo isso. Normalmente a gente usa ele na forma normal. Did. Depois o sujeito. Aqui a gente usou o you. Did you call your friend yesterday? Aí o verbo call, sem o ed, tá? Porque eu tenho o verbo auxiliar aqui na frase, que é o did. Então, o call, que é o ligar, é o nosso verbo principal, continua na forma infinitiva, continua normal, sem alteração nenhuma, tá? Did you call your friend yesterday? Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma olhada no chat aí, ver se alguém falou alguma coisa. É, Felipe, depois vem o past participle. Aí, mas vamos deixar uma coisa por vez. Não vamos assustar a galera, não. Com o past simple, galera. Tudo bem até agora? Sim? Então, boa, vamos lá. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Para ficar mais claro na nossa cabeça. Exemplos com verbos regulares, tá? Então, aqui, Jean, o Jim, né? Se você falar com sotaque inglês, assim. Jim danced all night. Então, ele dançou. O danced. Deixa eu pegar.
Canetinha aqui. O danced é um verbo regular, tá? Ele escreve sem esse D aqui. Aí, só nesse caso aqui, só acrescentei o D, tá? Porque se eu tenho um verbo que já termina em D, eu não vou colocar o E e o D. Eu vou acrescentar só o D, para não ficar dois E seguidos, tá? Então, aqui, danced, ele dançou a noite toda, tá? Ó, tá vendo uma ação que começou e terminou. Ele dançou a noite toda. Dançou, parou de dançar, acabou a noite já, entendeu? E Stella passed the exam. Então, a Stella passou no exame dela. Aqui, o pass, eu escrevo sem o ED. Para colocar no passado, só acrescentei esse EDzinho aqui. Beleza? Se eu tivesse sem o ED, eu tinha um simple present. Tá? I cried watching the movie. Então, eu aqui, o sujeito, chorei. Cried, tá? O cry eu escrevo assim, sem esse ED. Coloquei o ED, ficou no passado. Então, eu chorei assistindo. Olha esse NG aqui. Esse NG a gente já viu que é o do presente contínuo, né? Então, nessa frase aqui, por exemplo, eu chorei assistindo o filme. A gente vai ver isso já já em past contínuos, tá? Porque eram duas ações no passado. Eu estava assistindo o filme e eu chorei assistindo o filme, tá? Mas aqui, esse aqui é o nosso passado simples. My mother baked a cake. Então, a minha mãe cozinhou, fez, assou um bolo, tá? O baked também, essa palavrinha bake, a gente escreve com esse E aqui no final. Então, como já tem o E, eu só acrescento o D. Tenho aqui meu passado simples. My father, meu pai, worked, tá? O work eu escrevo assim, sem o ED. Coloquei o ED, tenho passado. My father worked the whole week. Meu pai trabalhou a semana toda, tá? Uma ação que era no passado e acabou. Ele trabalhou a semana toda. Não está trabalhando mais. Cadê como é que eu saio aqui? Pessoal, beleza? Seguimos? Vamos lá. Chegamos nos verbos irregulares. Não se assustem, tá bom? Não se assustem, porque vai ficar tudo bem. O que acontece com os verbos irregulares? Eles mudam muito, ou não mudam nada, tá? Tem uns, por exemplo, a gente vai ver quando a gente vai fazer exercício. Tem uns que não mudam nada, nem acrescenta o ED, nem nada. Fica do jeito que ele é. É irregular. Não existe uma regra. Verbos desse jeito, verbos terminados em Y, acontece isso. Não existe regra, tá? Por isso que fica difícil da gente decorar de uma forma mais tradicional zona, assim, de pegar, ficar olhando lista e decorar, tá? Porque não existe uma regra. O negócio é ir praticando mesmo. Então, vamos lá. É a mesma estrutura para formas interrogativa e negativa. Por exemplo, did you bring the materials? Bring é o verbo trazer. Só que a mesma coisa que aconteceu lá no present simple, ali o que a gente acabou de ver na interrogativa e na negativa, se eu tenho verbo auxiliar, aqui, ó, o did, ou aqui o did not, didn't, o meu verbo continua no infinitivo. Eu não mudo, tá? Isso facilita a nossa vida. Então, ó, did you bring materials? Você trouxe os materiais? I didn't bring the materials, tá? Então, aqui, ó, é um verbo irregular, mas ele ficou no infinitivo porque eu tenho o verbo auxiliar, did ou did not. Quando que eu vou mudar, então? Na forma afirmativa. Para a forma negativa, eu errei aqui de novo, depois, antes de mandar para vocês, eu arrumo, tá? Aqui é para a forma afirmativa, tá? Para a forma afirmativa, o verbo principal muda. Então, como que fica esse bring na afirmativa e no passado? I brought.
the materials. Tá vendo como muda a palavra? Parece outra palavra, né? Então, isso pode confundir a gente na hora de ver um texto. Pessoal que vai prestar FUVEST, Nesp, eles podem perguntar uma coisa gramatical mais específica, tá? Então, é importante a gente ir com o tempo aí nesse semestre, a gente trabalhar bastante esses verbos irregulares, para a gente ter fixo na nossa cabeça. Não todos, tá? Porque é uma lista gigantesca. Mas os principais, os que a gente mais usa. Esse bring, por exemplo, é um verbo muito comum, tá? Então, yes, I brought the materials. Eu trouxe os materiais. Tá ok? Aqui eu tenho essa listinha para vocês. Eu vou até copiar esse link no chat, porque vocês vão abrir já já para fazer exercício, tá? Deixa eu copiar aqui para vocês. Copiar. Eu vou mandar só dos irregulares, tá? Porque é o que a gente vai usar mais. Eu coloquei ali dos regulares para vocês terem todos. Mas se quiserem já ir abrindo esse dos irregulares, essa listinha aí tá bem legal, porque ela tá com os verbos em ordem alfabética, então fica mais fácil da gente achar. E aí vai ficar aí para vocês no slide aí que eu vou colocar na plataforma depois, então vocês acessem quando vocês quiserem, quando vocês precisarem. Esses sites aí que eu coloquei também, eles são sites bem legais, viu? Para quem tiver mais curioso, assim, quiser dar uma explorada nos sites, eles têm uns exercícios, umas explicações bem bacanas, assim. Pessoal, tudo bem com past simple? Alguém tem alguma dúvida? Já já a gente vai fazer exercício para fixar, mas alguém, tipo assim, não entendeu? A gente pode voltar sem problemas. Alô, alô? Vou seguir? Beleza? Então, beleza, vamos lá. Agora vamos para o past continuous. Que assim como present continuous, como presente contínuo, se refere a uma ação que estava em andamento, estava acontecendo ainda, lembra? O presente continuous é alguma coisa que eu estou fazendo agora. I am studying now, né? Eu estou estudando agora. Passado contínuo é a mesma ideia, uma coisa que eu estava fazendo, estava em curso ainda de acontecer, tá? Eu coloquei de exemplozinho essa charge aqui no fundo, que o cara, ele não dá para ver direito aqui porque foi em cima, mas ele bate o carro, aí o oficial chega, né, o policial chega para pedir explicações, e ele vai explicar assim, no, sir, I was not talking on my cell phone. Então, eu não estava falando no meu telefone. I was watching a TV show on my iPod. Então, eu não estava falando, eu estava assistindo. Então, era uma coisa que estava acontecendo quando ele bateu o carro, tá? Para isso, é bom a gente fazer uma revisãozinha do verbo to be, do famoso verbo to be. Do nosso grande amigo verbo to be. Vamos lá. Vou até fechar aqui. Pessoal, eu sei que parece meio clichê, meio, a gente já viu isso tanto, né, do verbo to be, mas é importante a gente ter realmente na ponta da língua, tá? Principalmente agora que a gente vai usar o verbo to be na forma passada. Aqui no presente, vocês lembram até que naquela primeira aula eu dei aquela dica lá da gente lembrar do amareis? Pra gente lembrar todas as formas do verbo to be dos sujeitos no presente? I am, you are, he, she, it, is, you, we, they are. Ok? E aí a gente tem, juntar tudo isso aqui, todo o verbo to be do presente, a gente tem o verbo amareis, tá? Pra ajudar a decorar, mas eu acredito que todo mundo saiba. Se alguém não souber, sem vergonha nenhuma, tá?
Vai ficar aí nos slides, se vocês quiserem decorar depois, ou se quiserem me perguntar separado, ou agora na aula, sem problemas. E aí, agora, para a gente usar o contínuo, a gente vai precisar desse verbinho to be no passado, tá? Que é mais fácil ainda, porque aqui no presente a gente tem o am, o are e o is. A gente tem essas três formas. No passado a gente vai ter duas formas só, tá? Alguém sabe como que a gente usa esse verbo to be no passado? Was? Was. Tá? Então aqui pro I, pro he, pro she e pro it, eu vou usar was. Vou tirar aqui do negrito para ficar bonitinho. Was. Para os outros verbos, eu vou usar. Quem manda? Were. Were. Tá? Were. Was e were. Essas duas formas. Tá ok? Vamos sempre lembrar que o verbo to be, né? O be, esse verbo significa ser ou estar. Então, quando a gente precisar transformar também o verbo ser ou o verbo estar no passado, vai ser dessa forma aqui. Então, vamos lá. Estrutura gramatical. Sujeito. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Estrutura gramatical muito parecida com as que a gente já viu, tá? Com o presente contínuo e tal. O que vai mudar? O verbo to be, que agora vai ser no passado. Única coisa, tá? Então, aqui a gente tem o sujeito, escolhi o I aqui de novo, o eu. O verbo to be no passado, que é o was, né? O was concorda com o I. Mais verbo, mais ing, que é igual a gente viu lá no presente contínuo, tá? Walking, então aqui eu tenho o verbo walk, o verbo caminhar, acrescento o ing. I was walking on the street this morning. Eu estava caminhando pela rua essa manhã, tá? Se eu quisesse colocar no presente, como que ia ficar? I am walking. Aham. I am walking. I am walking on the street, tá? Viu? É só trocar a forma do verbo, é a mesma estrutura. Então não tem nada a mais, assim, para decorar ou para se preocupar. Na forma negativa, a gente usa o sujeito, aqui eu escolhi o she, ela, verbo to be no passado e na negativa, tá? Que é o was not. Para a gente deixar na negativa, é só colocar esse not, ou a forma abreviada, que vai aparecer muito também, wasn't. Feeling well. Então, aqui eu usei o verbo feel, o verbo sentir, tá? E acrescentei o ing. She wasn't feeling well. Ela não estava se sentindo bem. Se eu quisesse colocar no presente, como que ia ficar? She is not. She is not feeling well. Muito bem. Ou she isn't, né? Abreviado. E aqui na interrogativa, mesma lógica. Só fazer aquela inversãozinha lá, né? Ao invés de começar com o sujeito e ir para o verbo to be, eu começo com o verbo to be e vou para o sujeito, tá? Então, aqui, como eu usei o you, eu vou usar o verbo to be concordando com ele, que é o were, tá? Então, começa com o verbo to be no passado, were, sujeito, you, e aí escolhi o verbo sleep, que é o verbo dormir, e acrescentei o ing. Were you sleeping? Você estava dormindo, tá? No presente, como ficaria? Are you, né? Are Are you you? sleeping?
Sleeping. Aham. Viu? É bem parecido, né? Não tem nada pra gente ficar muito de cabelo em pé. Ó, aqui tem uma imagenzinha e um gráficozinho pra gente entender mais ou menos, então, pra ficar mais claro, assim, pra gente, a diferença do simple past e do past continuous, tá? Então, aqui eu tinha o past continuous, era uma coisa que estava acontecendo, estava em curso de acontecer. E aí veio o simple past, aconteceu, e terminou, tá? Então, aqui uns exemplozinhos. Ó, aqui das 6h30, 7h30, né, que ele colocou aqui, I was eating dinner. Eu estava comendo a minha janta. Quando, when, he called me last night. Tá? Então, aqui estava acontecendo, eu estava comendo, então, verbo com ing. Quando ele me ligou, he called. Aí, verbo mais o ed. Verbo regular mais o ed. Posso inverter essa sentence também, essa frase. When he called me, quando ele me ligou, às 7h15, né? Last night, noite passada, eu estava comendo minha janta. I was eating dinner. Tranquilo? Deixa eu ver se alguém falou uma coisa. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir então. Então, vamos aqui fazer uma revisãozinha e lembrar de algumas regras gerais, tá? Tentei fazer um quadrinho assim para ficar fácil da gente memorizar, porque às vezes a gente fica vendo um monte de regra e aí acha que não vai dar conta de decorar, mas não precisa porque as regras são bem parecidinhas, assim, sabe? São detalhezinhos que mudam só. E tem coisas que se a gente sabe que funciona para mais de uma coisa, fica mais fácil de decorar, né? Então, vamos lá. Foi o que eu falei lá no começo. Quando o verbo... Quando usa o verbo auxiliar, que é o do ou does, no presente, e o did no passado, o verbo principal continua no infinitivo, né? Ou seja, ele não muda nada. Não acrescenta o S para o he, it, não transforma o verbo irregular, não coloca o ed, não muda nada no verbo, tá? Se eu tenho o verbo auxiliar, ele fica igualzinho. Por exemplo, did she listen to the music? Ela ouviu a música? Did she listen to the music? Se eu quisesse responder essa pergunta aqui, quem que vai responder para mim? Pode ser na afirmativa, na negativa? Yes, she did. Yes, she did. Aí, é uma boa essa aí. Eu posso responder yes, she did. Eu posso concordar. Se eu perguntei com o did, eu posso afirmar com o did. Tanto na negativa quanto na afirmativa. Yes, she did. No, she didn't. Mas se eu quiser responder com o verbo, eu ia fazer o quê? Yes, she listened, né? Listen é um verbo regular. Então, era só colocar o ed na frente. Yes, she listened. Tá? Ou na negativa, no, she didn't listen. Aí, como a negativa, eu tenho o verbo auxiliar ali, o did. Aí, eu deixo o meu verbo listen ali sem o ed. Deixo ele normalzão, tá? Eu posso responder também, yes, she did listen. Tá? Posso responder na afirmativa usando o did. Que aí o listen vai ficar normal, sem o ed. Mas normalmente a gente usa esse yes, I did listen para ser bem enfático, sabe? Se eu usar o verbo auxiliar mais o verbo para responder uma afirmativa, é porque eu quero ser bem enfático. Que sim, ela ouviu, ela ouviu. Tipo, afirmar mesmo, tá? Então eu posso responder: Did she listen to the music? Yes, she did. Ou yes, she listened. Ou posso responder na negativa: No, she didn't listen. Tá? Aqui outro exemplo. He doesn't
eat meat, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o verbo auxiliar, que é o does. Aqui tá o does not, tá? Verbo auxiliar na negativa, do presente, tá? Lembra que o does é no presente. Na negativa, does not, que fica doesn't, abreviado, eat meat. Aqui, ó, eat. Ficou mesma forma, tá? Não mudei nada. Verbo no infinitivo, eat. Se eu fosse responder... se eu fosse perguntar... Se fosse perguntar se ele come carne, como que eu ia perguntar? No presente mesmo. Does he eat meat? Uhum. Does he eat meat? Lembra só trocar. Colocar o auxiliar lá na frente, tá? Eu posso perguntar com o does not também. Posso perguntar na afirmativa. Doesn't he eat meat? Ele não come carne, tá? Mas não é tão como... É mais informal, tá? A gente perguntar assim... Does he eat meat? E se eu quisesse falar na forma afirmativa? Yes, he does. Sim. Posso responder com yes, he does. Se eu perguntei com does, respondo com does. Perguntei com do, respondo com do. Perguntei com did, respondo com did. Tá? Essa aí é facinho de decorar. Quando der um tilt na cabeça aí, vai dar uma olhada na pergunta ou na resposta. Se eu tenho um verbo auxiliar ali, respondi com did também, então vou perguntar com did. Tá? E se eu não quisesse usar o verbo auxiliar? Vamos ver quem lembra dessa regrinha. Regrinha do he, she, it no presente. O que eu faço com o verbo? Coloco um Szinho na frente. Estão lembrados? Então, como que ia ficar? He eats, tá? Eu ia escrever um Szinho aqui na frente desse it. Beleza? He eats meat, tá? Mas aí seria respondendo o does he eat? Ou afirmando? Eu não entendi essa parte. Afirmando. Assim, não preciso necessariamente estar respondendo uma pergunta, né? Essa afirmativa pode ser tanto para responder a pergunta ou uma coisa solta, né? Ele come carne. Ah, tá. Tá. Entendi. Valeu. Mas aí, quem que tá falando? Deixa eu ver que eu não consigo ver aqui. Giovana. Então, Giovana, foi você que falou do yes, he does? Acho que foi. Tá. Então, tá certo, a gente pode falar yes, he does. Aí eu não preciso usar o verbo principal, porque já entendi que sim, ele come. Mas se eu não for usar o verbo auxiliar, o do ou does, se eu quiser só usar o meu verbo principal, aí eu tenho que fazer esse ajuste gramatical aí dele, tá? Aí lembra que no presente, esse verbo só vai mudar para o he, para o she e para o it. Eu vou ter que colocar o Szinho na frente. Tá, entendi. Tá? Aí depende, tem umas palavrinhas lá que mudam. Para quem não estava na primeira aula, pega os slides lá da primeira aula, porque a gente coloca, para a maioria dos verbos, a gente coloca só o S na frente, tá? Quem vai fazer só o Enem, não precisa ficar se preocupando muito com isso, porque não cai umas perguntas gramaticais tão pontuais assim. Mas quem vai fazer VUNESP, FUVEST, tem que ficar esperto com isso, porque eles pegam no pé, tá? Eles podem querer fazer uma pegadinha. Então, tem que lembrar que no presente, no final de he, eu acrescento o S no verbo. Dependendo do verbo, né? Se tiver uma consoante e um Y, a gente tira o Y e coloca IES, tá? Então, isso aí tá lá nos slides da primeira aula e a gente vai ver isso também com o tempo. Então, não precisa
desesperar, que isso aí vai, conforme a gente for vendo, a gente vai fixando na cabeça, tá? Deixa eu voltar aqui. Se, vamos continuar nesse aqui, só para eu chamar a atenção de vocês de um negócio. Aqui estou no presente. Vamos supor que essa frase esteja no passado. He didn't eat meat. Ele não comia carne. E se eu quiser falar que ele comia carne sem o verbo auxiliar? O que eu vou fazer com esse verbo aqui? Acrescentar o S. No presente. No presente a gente acrescenta o S. Se eu quiser fazer no passado, he didn't eat meat. Deixa eu ver se eu consigo acrescentar uma tela aqui para escrever, que fica mais fácil de vocês verem. Ó, se aquela frase tivesse no passado. We didn't eat meat. Tá? Negativa. Então, aqui eu tenho o quê? O verbo auxiliar na negativa. Então, o meu verbo não muda, tá? Continua no infinitivo. Só que se eu não tiver esse verbo aí, se eu quiser falar que sim, ele comia carne. He Use it to. Posso usar o use it to, mas você tá querendo fugir de mudar esse verbo aqui. Quem que tá Não é falando? pra tirar o verbo? É a Giovana. Ó, a Duda falou acrescentar o ed. Quem que tava falando? Desculpa. Eu tava falando, Giovana. A Giovana. Posso falar we use it to, que também é uma forma de colocar o ed ali. Ele costumava comer carne, mas eu quero falar que ele comia carne usando este verbo aqui, usando o verbo eat. O verbo eat é um verbo irregular. Vai ficar ate. Ate. Ele comeu carne, tá? Ele comia carne. He ate meat. Tá vendo como muda? Eat. Esse aqui é o verbo no infinitivo. Olha como ele fica no passado simples. Sacaram? Beleza, gente? Ou deu uma confundida aí, deu um tilt? A Duda tinha falado aqui, acrescenta o ed. Acrescentaria o ed, Duda, se fosse um verbo regular. Professora, como é que eu sei se é verbo regular ou irregular? Tem que decorar. Essa é a má notícia que eu tenho para vocês hoje, tá? Desculpa estragar a segunda-feira de vocês. Mas, assim, com o tempo, vocês vão pegando, tá? Vai ficando, assim, natural, o texto, vai ver vídeo. Aí vocês vão lembrando da forma desses verbos, tá? Então, vamos voltar lá para a regrinha. Aqui. Então, ó, sempre lembrar disso. Se eu tenho verbo auxiliar, o meu verbo não muda. Se eu tiro o verbo auxiliar no presente, eu vou mudar só para o he, she, it, acrescentar o Szinho lá no final. Ou, aqui para o passado, acrescentar ou o ed ou colocar ele na forma irregular do passado, tá? Se não tiver o verbo auxiliar. Próxima regrinha. Simple present e simple past possuem a mesma estrutura. Lembra? Igual a gente está fazendo aqueles exemplos lá que eu pedi para vocês transformarem o simple past no simple present. Possuem a mesma estrutura, só muda a forma que eu escrevo o verbo principal na afirmativa e o verbo auxiliar. Então, por exemplo, aqui eu tenho no presente. I don't play guitar. Eu não toco, tá? Play aqui. Eu não toco
violão, guitarra. Aqui no passado, I didn't play guitar. Viu? Não mudei. A única coisa que mudou aqui para eu transformar essa frase do presente para o passado foi o verbo auxiliar. Coloquei meu verbo auxiliar que estava no presente, que é o do not, abreviado ele ficou don't, e no passado, que é o did. Aqui no caso, na negativo, did not. Abreviado ficou didn't. E aqui na afirmativa, I play guitar. Eu toco violão. Se eu fosse falar no passado, como play é um verbo regular, eu só acrescento o ed. I played guitar. Eu toquei violão. Tá? Estrutura bem parecidinha aqui. Sem se preocupar. Se, em vez desse sujeito aqui, em vez do I, em vez de eu tivesse um he aqui. He play guitar. Como que ia ficar esse play? Aí você acrescentaria o S. Aí Plays. acrescento S. He plays guitar. Muito bem. He plays. Opa. Tá? Tranquilo. E aqui, present e past contínuos possuem a mesma estrutura também. Só muda o tempo verbal do verbo to be, como a gente viu lá atrás. Aqui, we are... Ah, caramba. Peraí, gente. Deixa eu pegar o... Aqui, ó. Igual a gente falou ali. Mesma estrutura, só vai mudar o verbo to be. We are writing a letter. Então, nós estamos escrevendo, tá? Uma ação que está ali acontecendo, está em curso ainda. Aqui eu estou no presente. We are, tá? Writing a letter. No passado contínuo. We were writing a letter, tá? Mesma estrutura. Sujeito, verbo to be. Aí aqui eu só mudo o verbo to be aqui no presente. E aqui no... Aí o verbo, aqui no caso o verbo no infinitivo seria o write, que é escrever, tá? E ing. Aqui esse write, para acrescentar esse ing, mudou um pouquinho a estrutura dele, tá? Mas isso aí a gente vai ver depois, de como tem algumas palavrinhas que mudam, dependendo se termina com e, se termina com duas consoantes, mas isso a gente vê depois, tá? We were writing a letter. Nós estávamos escrevendo uma carta. Deixa eu ver o que tem aqui. Pessoal, beleza? Tranquilo? Podemos? Então tá bom. Tranquilo, massa. Agora, pra gente fixar bem isso aí, vamos para um pouquinho de exercício, né? Vocês não ficarem só me vendo aqui falar também. Exercícios. Vamos lá, tá? A gente vai fazer alguns juntos e alguns eu quero que vocês vão fazendo. Vocês abriram aquela listinha de verbo irregular que eu mandei para vocês? Quem não abriu ainda, pode abrir que vocês vão usá-la. E aqui também, como a gente já estudou futuro, presente e passado, tem uma questão para vocês. O que vocês acham? Se o Will Smith voltar no tempo, ele vai se chamar Was Smith? Ei, professora. Tá, então vamos lá para os exercícios. Porque, gente, o lado bom de estudar inglês também é que a gente pode aprender memes bilíngues, tá? Isso é muito legal. Deixa eu mandar para vocês aqui. Aí no chat também. Aí, mandar para caso alguém quiser ir fazendo, porque esse site é bem legal, porque você consegue escrever e dar um check assim, ou um show, e aí ele vai corrigindo os seus exercícios automáticos. Então, quem quiser ir fazendo junto, pode abrir esse link aí também.
Eu vou parar aqui, porque agora eu vou compartilhar a tela dos exercícios. Vou compartilhar outra tela aqui com vocês agora. Cadê vocês? Uma guia. Vocês conseguem ver? Estão vendo aí a tela? Sim. Vocês estão vendo a tela dos exercícios? Não. Oi, peraí. Sim. Tá, então beleza. Ó, deixa eu ver que horas são. 4h25. Vamos fazer do 1 ao 10. Não, do 1 ao 5. Nós vamos fazer juntos, tá? Pra gente ir indo aí. Depois do 6 ao 10 eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e a gente corrigir. Se der tempo, a gente faz até o final. Senão, fica de tarefa de casa. Então, vamos lá. Mas assim, vamos fazendo junto, tá? Eu só vou escrever aqui que vocês me responderem. Exercício número 1. Eu, né? Sit. O verbo sit, o verbo sentar. In a café when you... Quando você ligou. O que eu vou usar? Onde eu vou usar past simple? Onde eu vou usar past continuous? E como? A Giovana mandou no site, no chat aqui, o was sitting. Was sitting. Então, vamos lá, colocar lá. Was sitting. When you... When you called. Called. Muito bem, vamos ver. Check. Muito bem. Então, pessoal, tá claro para todo mundo? Eu estava sentada num café quando você me ligou, tá? Então, era uma ação que estava acontecendo e foi interrompida por uma pontual ali. Número 2. When you. Então, quando você. Tananã. O verbo arrive é o verbo chegar. At the party. Na festa. Who. Quem. O verbo be é o verbo ser ou estar. Lá. Né? There. Lá. Como que eu vou completar essa frase aqui com o arrive e o be? When you arrived at the party, who was there? Quem falou? Eu, Giovana. Giovana. Perfeito, Giovana. Vamos lá. 3. Suzy. Quem que é a Suzy? Qual que é o sujeito aqui? Naquela nossa tabelinha lá do She. she. Ela. Então, watch, que é o verbo assistir. Pessoal, deixa eu só fazer um adendo. Na aula passada a gente viu vocabulário, lembra? A gente assistiu o vídeo lá, viu bastante vocabulário. Eu recomendo que vocês tenham uma parte do caderno de vocês só de vocabulário, tá? Tipo assim, conforme vai passando a aula, assim, esse aqui eu não sei, essa palavra eu não sei, já anota. A palavra em inglês, significado, para vocês terem uma listinha, assim, sabe? Fica mais fácil para consultar. E, claro que cada um tem sua maneira de aprender, mas eu, por exemplo, eu só aprendo se eu escrever e ler. Não sei vocês. E firme nesse vocabulário, tá? Achem um método aí que funcione para vocês sempre saírem com um vocabulário novo da aula. Então, vamos lá. Suzy, watch, que é o verbo assistir, a film, when she, então, assiste um filme quando ela, hear, que é o verbo escutar, o barulho, the noise. Como que eu vou fazer essa frase?
Was watching e heard. Was watching. Heard. Então, o verbo hear é um verbo irregular, tá? Se ele fosse um verbo regular, era só a gente colocar o ed no final. Deixa eu checar aqui. Peraí. Tá? Viu como deu uma mudadinha aqui na estrutura dele? A gente só colocou o D, né? Então, vamos lá. Número 4. Yesterday, ontem eu. Go, o verbo ir. To the library, para a biblioteca. Cuidado que esse aqui é um falso cognato, tá? Library parece livraria, mas é biblioteca. Next, então depois. I have. O verbo have é o verbo ter. Mas a gente pode usar ele de outras maneiras. Por exemplo, aqui, have a swim. Ter. O verbo swim é nadar. Então, eu tive natação, nadei. Posso falar have dinner, então ter janta, tá? E later, mais tarde, eu meet. O verbo meet é o verbo encontrar ou conhecer. A Julie para o café. Como que vai ficar? Went. Went. Had. E met. Muito bem. Então, nós temos numa mesma frase 3 verbos irregulares. Quem ainda não está familiarizado com o verbo irregular? Tá dando para entender? Ou todo mundo já conhecia verbo irregular? Já conhecia. Bom, pessoal, quem não estava familiarizado ainda, estou sofrendo. Calma, Lariane, vai ficar tudo bem. O Kevin também. Pessoal, como eu falei, a gente vai decorar fazendo exercício, tá? Thaís, pessoal, é fazendo exercício que vai decorar, tá? Não precisa apavorar agora, que a gente ainda tem tempo. A gente ainda tem tempo para aprender. Então, ó, aqui nessa frase, só para vocês terem uma ideia, tá? Que aqui a gente tem 3 irregulares. Então, quando a gente tem o regular, aqui, ó, igual esse aqui. Pá, coloquei o ed facinho. Verbo irregular, eu vou ter que ir lá naquela lista que vocês têm agora e ver. Putz, como que eu escrevo esse verbo aqui? Tá? E escrever, e dá uma olhada na lista, não precisa olhar assim, querendo decorar, mas dá uma olhada só para se familiarizar. E aí, conforme a gente for fazendo exercício, vocês vão pegando. Então, vamos lá, o último que a gente vai fazer junto. We, então, que somos nós, né, o sujeito, nós. We play, que é o verbo, pode ser brincar, jogar. Aqui no caso, tênis, então é jogando, né? Jogar tênis com o John. When? Quando o John hurt é se machucar, tá? His ankle, o tornozelo dele. Então, como é que vai ficar essa frase? A Duda Martins mandou no chat. Were playing e hurt. Vamos ver. We were playing e hurt. Vamos dar um check. Muito bem. Então, ó, pessoal, presta atenção. Por que eu usei o were playing? Por que eu usei passado contínuo? Porque era uma coisa que estava acontecendo. Quando, when,
quando o John se machucou, quando aconteceu uma coisa que ele parou, interrompeu o que eu estava fazendo. Então, aqui, preste atenção na estrutura aqui também. O I, que é o sujeito, o passado do verbo to be do we é o were. Lembra daquela listinha lá que a gente viu, né? Were playing. Aí só peguei aqui o meu verbozinho, que tá aqui na frente já, acrescentei o ing. Agora, para a segunda ação, que é o past simple, o verbo não mudou. Então, vocês estão vendo como esse verbo irregular ele é uma pegadinha? Porque tem um verbo que muda completamente, parece outra palavra, e tem esse aqui que não mudou nada. Né? Só ficou o hurt, não coloquei ed, não aconteceu nada com ele, ele ficou igual. E ele é irregular. Então, pessoal, bora pegar a listinha de vocês de verbo irregular. Passam sozinhos aí do 6 até o 10, tá? Deixa eu ver que horas são. Vou dar para vocês uns 10 minutinhos para vocês fazerem, pode ser? Ou se vocês irem terminando antes, vão me avisando, tá? Vocês querem que deixar a tela aberta aqui ou vocês abriram aí? Tá aberto, beleza. Tá. É massa que vocês vão fazendo aí, ele já dá a resposta na hora, né? Vocês clicam lá no check, ele já manda se tá errado, se não tá, dá pra ver a resposta, mas depois a gente faz junto. Pessoal que não tá familiarizado com os verbos ainda irregulares, esse começo é meio chatinho mesmo. Quando vocês vão ter que pegar verbo por verbo, ficar voltando naquela lista, mas é só assim que vai aprender, tá? Não vai ter jeito. Depois fica de boa, eu prometo. Mas agora vocês vão sofrer um pouquinho mesmo, tá, Lariane? Mas não tem problema. Então, pessoal, vou dar 10 minutinhos aí para vocês e já a gente se fala. Qualquer dúvida pode perguntar aqui, tá? Tô aqui.
Everyone vai ser were ou was? Essa é uma boa pergunta. A gente já vai ver quando a gente for corrigir junto. Pode ser? Quando a gente fizer todo mundo junto, a gente faz essa questão aí. Pode ser, Duda? Que é uma dúvida frequente mesmo. Aí depois a gente já fala para todo mundo. Pessoal, vocês estão fazendo ainda? Todo mundo terminou? Nos nossos 10 minutos aí ainda faltam uns 2, 3. Mas todo mundo terminou, a gente pode seguir, ou espera. Acabei de terminar. Tá. Dá mais uns 2 minutinhos se alguém ainda está fazendo, então. Se você acabou de terminar, vamos dar mais um tempinho se alguém ainda está no caminho aí. Tá bom? Pessoal, vamos lá então. Vocês me respondam, por favor, aí o que vocês colocaram. Número 6. What, bababá, né? They do. At 10 p.m. last night. It was really noisy. Em primeiro lugar, vocês entendem essa frase aqui? Algum vocabulário desconhecido para vocês? Tá. Então, o que vocês colocaram aqui nessa 6? Were they doing? Were they doing? Muito bem. Então, a gente usou passado contínuo, né? O que eles estavam fazendo? Tava muito barulho. Então, aqui eu tenho what, depois a gente vai ter uma aula sobre essas perguntas aqui, tá? What, when, who. Mas o importante é a gente saber que na pergunta a gente usa primeiro o verbo to be no passado, combinando com o sujeito aqui dele, tá? Como a gente tá usando they, que são eles, a gente vai usar o were. Were they doing? Então, o verbinho do com ing no final. Número 7. Algum vocabulário desconhecido? Shower, ring, take. Ou tudo tranquilo de vocabulário? Tranquilo, tranquilo. Ring. Deixa eu ver quem perguntou. A Lariane. Ring, Lariane, vamos lá. Ó, eles telefone. Ring, tocou, tá? Então, ring é tocar. Tocar, chamar. A gente, que normalmente é usado assim, só para telefone mesmo, tá? O que vocês colocaram nessa set aqui? Was take, taking, ring. Então, vamos lá. Was taking,
ring. Perfeito. Então, aqui, primeiro, passado contínuo, né? Ele estava aqui o take, verbo to be aqui no passado com o sujeito, he was taking a shower, quando o telefone, verbo irregular, né? Mudei aqui o ring para rang, passado simples. Perfeito. Número 8. He, in the shower, né? Be, ser in the shower, quando o telefone ring. É a mesma frase. O que que mudou? O que que vocês colocaram nessa 8? Was, rang. Os dois passados simples. He was in the shower, quando o telefone, né? When the telephone rang. Muito bem. Número 9. Algum vocabulário desconhecido aqui? Walk, room, everyone. Ah, chegamos na questão da everyone. Work. Alguma dúvida de vocabulário nessa? O que vocês colocaram aí? O que vocês responderam na 9? Walked, was working. Muito bem. Então, quando eu... o walk, o verbo walk é o andar, caminhar. Mas como aqui eu tô falando walk into, significa quando eu entrei, tá? Na sala, aqui na room, na sala. I walked into. Então, não é assim, quando eu caminhei na sala, porque não faz muito sentido, né? Eu caminhei. Então, walked into, quando eu entrei. Quando eu caminhei entrando na sala, né? Quando eu entrei na sala, everyone was. O que everyone was? Faz sentido a gente se confundir, porque everyone são muitas pessoas. A gente pode achar que eles são o sujeito they, né? Que o they combina com they are, ou they were. Mas esse everyone, ele é muito impessoal. Eu não tenho o nome de ninguém, eu não sei quem é só todo mundo. Todo mundo, não tem relação nenhuma com todo mundo. Então ele fica it, tá? Por isso que a gente usa is ou was para everyone. Beleza? Quem que tinha perguntado mesmo? A Duda, né? Beleza, Duda? Com everyone? Everyone, everybody. Como é muito impessoal, a gente transforma ele no sujeito it. Então, is ou was. Mesmo a gente estando se referindo a muitas pessoas, né? Que a gente pode achar que é they. É igual, por exemplo, esse it. Igual, por exemplo, que a gente pode se referir quando a gente está se referindo a um animal. Normalmente a gente usa o it. Mas se eu estiver me referindo ao meu animal de estimação, que é um animal que tem nome, um animal com quem eu tenho um afeto ali, aí eu posso chamar de he ou she, de ele ou ela, tá? Agora, se for um animal qualquer aí que eu vi na rua, um cachorro que eu vi na rua, é it. Mas como se for um animal que eu tenho uma relação, até mesmo, sei lá, um objeto, dependendo, eu posso chamar de he ou she. Última. Algum vocabulário desconhecido nessa 10 aqui? Day, last September, the sun shine, and the birds sing. I walk along the street when meet an old friend. Essa aqui que é mais compridinha. Algum vocabulário along. Vamos lá. I walk along. Viu que a gente acabou de ver aqui o walk into? Vai ser a mesma situação do walk along. Caminhei pela rua, tá? Along the street. Pela rua, tá? Along the road, along the beach, tá? Pela praia, pela estrada.
Beleza? E aí, como é que ficou essa 10 aí de vocês? Mais algum outro vocabulário? Vocabulário, se ninguém mais tem dúvidas de vocabulário, como é que ficou aí a frase de vocês? Completa, o que vocês colocaram? Was shining, was walking e met. Vamos lá. Was shining. Deixa eu ver o que você colocou aqui. Was shining. Were singing. Was walking. Was walking and met. Vamos checar. Alguém fez diferente? Não? Vamos checar aqui. Aí eu escrevi errado. Pessoal, certinho. It was, aqui como a gente tem o it, ele concordou com o verbo to be no passado, was, tá? O último dia lá de setembro, o sol estava brilhando, shining. Ah, observação, anotem aí que eu esqueci de falar isso na aula. Quando a gente tem esse e no final, quando a gente tem uma palavra terminada em e a gente vai acrescentar o ing para formar o presente ou passado contínuo, a gente tira o e, tá? Tira o e e coloca ing. Vai ficar shining, porque senão vai ficar shining, ia ficar horrível, né? Então, shining. The sun was shining. Por que o the sun é was? Porque ele vira o sujeito it, né? É uma coisa, é impessoal, blá blá blá. Então fica was. The sun was shining and the birds were singing. Por que o bird, se é um animal, se é impessoal, ficou were? Por que não é it, teacher? Que o birds ali não ficou it, não ficou it, the birds was, e sim the birds were. Exatamente, porque tá no plural, porque são eles, né? Então, eles, os pássaros, were singing. And eu estava andando. I was walking along the street when I met an old friend. Então, aqui a gente tem o meet, né? Um verbinho irregular. O meet na forma passada, só tirar um E dele e fica met. Quando eu encontrei uma amiga. Então, estava tudo isso acontecendo, né? O sol estava brilhando, were shining. Os birds estavam, sim, cantando. E eu estava caminhando pela rua, né? Walking along the street, quando aconteceu essa ação aí. Quando eu encontrei uma velha amiga. I met an old friend. Pessoal, cadê vocês aqui? Beleza? Deu para pegar aí, para entender? Quem não tinha noção nenhuma de passado, conseguiu pegar? Beleza. Então, ó, quando daqui para frente fazer exercício de inglês vai ser com listinha de verbo regular na mão, certo? Eu tinha que mandar uma lista de presença para vocês, mas eu não consegui abrir ela aqui no computador, tá? Mas eu tirei foto de quem tava. Eu vou fazer assim, eu vou ir chamando um por um e de um por um vocês vão saindo para ver quem tá. Beleza? Mas eu já anotei. Profe, que super deu para entender. Ah, que massa, Guilherme, muito bom. Muito bom. Eu vou colocar esses slides lá na plataforma. Vou colocar exercício de revisão geral do que a gente fez até agora, tá? Presente, passado e futuro. Façam esses exercícios, porque semana que vem a gente vai começar a brincadeira, tá? Vai começar exercício de Enem, exercício de vestibular, tá? Então, peguem essa próxima semaninha aí, façam os exercícios que eu deixar na plataforma. Dúvida durante a semana, quando for fazer, me avisa. E é isso, galera. Eu vou chamando o nome de quem tá aqui.
Aí vocês vão saindo só para eu ver quem tá, porque eu não consegui mandar. Obrigada a você, Dani. Eu não consegui mandar o link aqui no chat, tá? Mas eu vou chamando vocês aqui, peraí. Aí quem eu for chamando vai saindo. Pessoal, muito obrigada quem compareceu aí, quem participou. Beijos e até semana que vem. Beleza? Ana Silva. Obrigada, Thaís. Obrigada, Duda. Boa semana, galera. Boas aulas aí durante a semana, bons estudos. Ana Silva, pode sair. Dani Santos. Daiane. Duda. Duda Delaval. Duda Martins. Giovana. Guilherme Henrique. Guilherme Ribeiro. Jennifer Alice. João Vitor. Cano Vaz. Kevin. Lariane. Laura. Maria Vitória. Matheus. Mila Velasque. Pedro Caetano.